Olá, professoras de educação infantil, professores de educação infantil, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse canal, o canal da Protagonize, que é um canal que trata de educação infantil. Eu sou a Alessandra Soares, sou formadora de professoras, de professores há bastante tempo, sou especialista em educação infantil, sou arte educadora, pedagoga e outras coisas mais por aí. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre esse tema. A gente não dá aula na educação infantil. E tudo começa, para trazer esse tema aqui para vocês, com uma postagem de uma amiga formadora, que faz um vídeo sobre esse tema, que repercute bastante. E eu vi um comentário, né, vários comentários ali, e eu percebi que, como formadora, há muito tempo, desde 2009, 2010, quando surge a DCNEI, eu já falo sobre isso. Mas eu percebi que é preciso bater nessa tecla muitas e muitas e muitas vezes. Mas preciso bater nessa tecla não somente dizendo nós não damos aula na educação infantil, porque isso às vezes até choca, né? Como não? Nós estamos numa escola. Como não damos aula na educação infantil? Nós estamos numa instituição escolar. E sim, de fato, nós estamos numa instituição escolar e sim, de fato, a gente precisa pensar na aprendizagem das crianças, mas não da perspectiva do ensino, do dar aula. Eu dou aula significa que eu estou falando de uma perspectiva onde eu, adulto, vou lá e transmito um conhecimento para as crianças. E quando surge a DCNEI ali, em meados de 2009 e 2010, ela surge por uma grande e vasta pesquisa de como que essa criança aprende. Como que essa criança, nessa faixa etária de até 5/6 anos, como que ela aprende. E ela não é uma forma eficaz pensar em uma transmissão, vamos lá, senta todo mundo aqui e vamos aprender sobre formas geométricas. Não é eficaz a gente pensar em conteúdos que surgem somente de uma ideia preparatória para um fundamental, aonde essa criança que está aqui agora, nessa faixa etária de 0 a 5, 6 anos, ela tem muita coisa para aprender aqui e agora. E isso é coisa para outro vídeo. Mas eu venho aqui através desse vídeo porque eu vi um comentário, e eu até deixei ele aqui prontinho para ler para vocês. Deixa eu ver aqui, um comentário nesse vídeo que eu mencionei há pouco, que era mais ou menos assim, né? Como não? Como eu não dou aula? Eu ensino as vogais, eu ensino as cores, eu ensino as formas geométricas, eu faço planos, eu promovo brincadeiras dirigidas, eu faço pintura. E sim, gente, quando a gente diz que a gente não dá aula na educação infantil, é uma maneira de fazer com que haja uma reflexão sobre a forma como nós estamos proporcionando aprendizagem para essas crianças na educação infantil. Como que nós estamos pensando na aprendizagem real, a aprendizagem eficaz, e não somente o que eu acho que a criança vai aprender. Porque, por exemplo, se eu pensar a nível de cores, até um vídeo do YouTube vai ensinar o nome das cores e que cor é aquela para aquela criança. Até um vídeo do YouTube pode ensinar sobre recitação de números, sobre recitação de vogais. E qual o meu papel, professora, de um nível de intelectualidade qual o meu papel dentro da escola? É promover aprendizagens, mas de fato aprendizagens significativas, aprendizagens reais. Então, vamos pensar assim, eu posso trazer para as crianças, trazer para as crianças um ensino das formas geométricas, triângulo, círculo. Posso fazer isso dizendo, posso fazer isso mostrando imagens, posso fazer isso pedindo para pintar. Isso vai ser uma forma de ensinar. Agora, quando eu penso em uma forma da criança aprender sobre as questões matemáticas, um desenvolvimento da percepção matemática, e sim, isso é mais importante do que aprender a nomear as formas e as cores, aí eu posso, por exemplo, promover situações de brincar com blocos lógicos, que é algo muito comum.
e sim um brincar de construção com blocos, sejam eles os blocos lógicos, aqueles coloridos com formas de... ou seja, uma construção com outros materiais, materiais não estruturados. Vamos pegar do bloco lógico. Vamos dizer que essa criança, ao brincar com os blocos lógicos, por ter cor e forma, ela começa a classificar, a ordenar, a seriar. Esses são aspectos de uma construção matemática importantíssima para uma base real de questões matemáticas mais profundas mais à frente, como adição, subtração, questão de conjunto. Então, é nesse brincar, por exemplo, de enfileirar esses blocos lógicos, uma brincadeira simples, mas onde as crianças vão enfileirando e vão decidindo como que elas querem organizar essa fila. Então, elas organizam atributos de classificação, seja por cores, seja por formas. É muito mais importante do que só saber que aquilo ali é um triângulo, que aquilo ali é um círculo. Percebem? Então, não é que eu não faça uma proposta relacionada à aprendizagem, é que tipo de aprendizagem? Ela, de fato, é uma aprendizagem real, profunda, que faz sentido para essa faixa etária? Ou eu estou me enganando, o meu engano próprio profundo, dizendo que eu estou trabalhando um conteúdo com as crianças e um conteúdo raso que ela pode ver em qualquer lugar, né? As vogais. Para que é proibido trabalhar a escrita na educação infantil? Não. De jeito nenhum, não é proibido trabalhar a escrita na educação infantil. Inclusive, o Malaguzzi, com toda a sua perspectiva das 100 linguagens, ele traz na sua poesia uma crítica à escola que só pensa, a escola da palavra, né? A escola que só pensa em uma linguagem, que no caso é a escrita, ou até mesmo saindo um pouquinho da escrita, vai para a linguagem matemática, que na verdade essa escola não está pensando numa linguagem, ela está pensando em áreas de conhecimento. E a nossa DCNEI e a nossa BNCC, ela já nos diz que nós não vamos trabalhar por áreas de conhecimento. Nós não vamos trabalhar com a área de conhecimento matemática, nós não vamos trabalhar com a área de conhecimento, nós vamos trabalhar com as linguagens. E aí isso é diferente, isso é coisa para outro vídeo que inclusive tem aqui no canal. Se você não é inscrita, não é inscrito no canal, você vai se inscrever agora para ficar recebendo ali os vídeos que sempre saem por aqui sobre a educação infantil, e numa perspectiva de aula, muitas vezes. Se você quiser, inclusive, pode dar uma navegada aqui pelo canal da Protagonize, que tem aula sobre a linguagem matemática, sobre questões das múltiplas linguagens, tem muita coisa por aqui. Mas voltando para a história das vogais, vamos lá. Com relação às vogais, o que a gente vai pensar? Eu posso, enquanto professora, e devo promover situações com a linguagem escrita. Só que não é fragmentando, não é colocando, até aqui as crianças só conseguem aprender as vogais, até aqui eu preciso trabalhar as consoantes. Não, a gente precisa trabalhar as práticas de leitura e escrita, a função social da escrita. Até porque, por exemplo, quando essa criança pega o nome dela na ficha do nome, aquilo ali, aquela ficha do nome, não é a criança, é a representação daquela criança naquele momento. Uma representação em formato de escrita. Então, a criança ela precisa compreender e desenvolver. Eu falei do desenvolvimento da percepção matemática, agora eu estou falando do desenvolvimento do pensamento simbólico. Olha só, isso é aprendizagem na educação infantil. Não é o conteúdo que eu desejo colocar, é o que de fato essa criança, nessa faixa etária, precisa desenvolver e aprender. Então, em se tratando de linguagem escrita, nós precisamos pensar que há um desenvolvimento desse pensamento e da linguagem e que só em determinado momento dessa faixa etária, por volta dos 3, 4, 5 anos, é que essa criança vai estar com um pensamento simbólico mais desenvolvido. Ou seja, ela vai ter uma maior capacidade de representação simbólica. Na verdade, ela vai estar construindo essa capacidade de representação simbólica. Por isso que ela brinca de faz de conta, por isso que ela desenha, por isso que ela narra os seus desenhos. Então, eu preciso promover situações que essa mente, este
ser humano seja capaz de entender que a escrita é uma representação. Então, de que adianta eu estar falando com que essa criança aprenda vogais separadas? Se eu quero trabalhar a questão da escrita, eu preciso ir para a função social da escrita, eu preciso ir para o texto, eu preciso ir para a palavra. Eu não posso partir do micro para o macro. É do texto, é da palavra. Os números da mesma forma que eu falei ali, das formas geométricas. Para a gente trabalhar matemática na educação infantil, tem vídeo de matemática aqui nesse canal, procura. Para a gente trabalhar matemática na educação infantil, a gente precisa pensar nela como linguagem. E para isso, eu preciso entender que é nesta faixa etária que a criança está desenvolvendo um pensamento lógico matemático. E que para isso, eu preciso entender que há um trabalho a ser feito por campos. O campo geométrico, o campo dos números e o campo das medidas, tá? E dentre isso aqui, eu preciso partir das noções. E essas noções matemáticas, como muito, pouco, que pertence ao quê? Ao campo da quantidade, não é isso? Não é no papel, é vivendo que essa criança vai aprender o que é muito, o que é pouco, o que é alto, o que é baixo, essas noções. Então, o que mais que a gente fala aqui? As cores. Gente, cores. Qualquer vídeo no YouTube, essa criança já está aprendendo. Criança bem pequena de 2 anos que já consegue dizer as cores porque os pais estão falando com elas. É uma questão de vocabulário sendo construído ali. Mas a cor, ela pode e deve estar entre as propostas que as crianças vivenciam, principalmente quando ela está envolvida com tintas, com materiais de giz de cera, de lápis de cor. Que tal trabalhar com essas crianças as paletas do vermelho? Não existe só um vermelho, né? Existem várias tonalidades de vermelho. Então, nós precisamos sair do nosso engano de que nós estamos, enquanto professora, fazendo o nosso papel. Na verdade, se a gente trabalha ainda por conteúdos, nós precisamos honrar o nosso profissional, que é um profissional intelectual, e buscar e saber o porquê. O porquê que eu não faço isso? O porquê que eu faço isso? Como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso unir teoria à prática. É por isso que eu sou formadora, é por isso que eu amo ser formadora. É porque eu preciso estar com os meus pares, outras professoras, discutindo sobre a prática e a teoria. Bom, se você não é inscrito no canal, se você não é inscrita no canal, se inscreve, me fala aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você. Se fez, se você quer mais vídeos assim, que a gente possa, por exemplo, pensar nos documentos, né? No que diz cada documento, DCNEI, Parecer 20, BNCC, como que a gente leva isso para a prática mesmo? Se você quer mais desses vídeos, diz aqui nos comentários para eu ficar sabendo que você quer, que você gosta, que você quer entender mais. Faz perguntas aqui para que eu traga outros vídeos nesse sentido, tá bom? Então me segue aí, curte esse vídeo e compartilha com outras pessoas.